Voltamos com Gabriela Valente e Márcio Pontual. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável inspiram uma agenda de inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. No setor de óleo e gás, para essa agenda ir à frente, são necessários investimentos em inovação e em tecnologias que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e também o impacto no meio ambiente. Na Arena de Sustentabilidade, realizada durante a Rio Oil & Gas, um evento que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, o setor se reuniu para discutir os principais impactos e investimentos que precisam ser feitos para essa redução que precisa acontecer. Como vem sendo feito o trabalho de sensibilização, não só do setor de óleo e gás, mas de outros, né, das empresas, para que elas atuem em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Foi uma iniciativa muito boa ter essa Arena de Sustentabilidade. Foi a primeira linha de sustentabilidade que eles ofereceram, que eles criaram em paralelo à Rio Oil & Gas. E foi uma coisa importante porque você vê dá para ver a abertura da empresa para saber que também não pode ficar de fora dessa discussão. E assim como outros setores, eles vão ter que se envolver. Principalmente porque o setor de óleo e gás, não só pela importância econômica que tem para cá, para o Rio de Janeiro, que você comentou, Jesus, mas tem também um aspecto importante que é a extensão da cadeia que eles estão, né? Porque desde a parte da produção, mas até todos os usos que você vai ter para derivados de petróleo, porque não é pensar só na gasolina, entendeu? Mas é o gás que usa para cozinhar, é matéria pronta para plásticos, entendeu? Para química fina e tudo mais. Você tem uma capacidade enorme de capilaridade em diferentes cadeias, ou seja, você não está na só cadeia de química, você está na cadeia de transportes, que depende basicamente disso e diversas outras. E o envolvimento, então, da indústria, principalmente de óleo e gás, é importante porque quando uma empresa, uma das propostas até que você tem na agenda de 2030 de desenvolvimento sustentável, é que você preste atenção na sua cadeia. Mas você presta atenção na sua cadeia não é só em quem está te oferecendo, mas para quem você está vendendo também, entendeu? A gente está falando aí de uma quantidade também grande de investimentos que podem ser feitos dentro desse processo de transição, né? Que vão ser importantes também para basear outros negócios que podem surgir daí. Todas as indústrias, mas a indústria de óleo e gás também tem um grande investimento em inovação, porque toda indústria extratora é dependente dos recursos. Então, com a clareza de cenário da escassez de recursos, é uma indústria que vai ter que provavelmente se reinventar. Concordo com o Márcio, é uma indústria muito fundamental, que provê insumos muito fundamentais para as cadeias todas, né? A gente esteve lá falando sobre o Rio+B, que é um projeto que a gente tem aqui no Rio. A gente convidou as empresas da iniciativa privada do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, para avaliarem o seu impacto socioambiental a partir das ferramentas Bs. Exatamente porque a gente entende que é importante que mesmo quem não estava olhando para isso passe a olhar. Então, que a gente tenha, de fato, um engajamento de todas as empresas, mesmo nos modelos de negócio menos voltados para esta nova economia que vai ter que nascer, eles vão ter que transicionar. Então, a gente espera que o Movimento B possa ser uma ferramenta de transição também. Não é só eleger as empresas que têm boas práticas, que já estão sem gerar impacto e que já estão prontas para essa nova economia. É também ser auxílio ferramental e metas e transição, enfim. Que outras discussões também têm acontecido no Rio+, que têm trazido os atores para sentar juntos e pensar esse desenvolvimento? O Centro Rio+, eu não mencionei isso, mas o Centro Rio+, é um centro global das Nações Unidas que está instalado aqui no Rio de Janeiro, que foi criado depois da Rio+20. Ele tem como papel justamente você estar levantando e fomentando o debate. Quais são as tendências, o que está sendo discutido, quem são os atores que merecem, que vale a pena ter a informação difundida para outros atores dentro do sistema ONU, né? Que a gente está presente em quase 170 países. E o que tem importante nessa discussão atual, que eu acho que é uma coisa que deve ter em mente, é que a situação da crise que você mencionou agora, a crise também é a história da oportunidade, né? Quando teve a crise econômica no mundo em 2008, aquela última crise, uma das soluções que a União Europeia estava propondo para sair da crise era você justamente abraçar o desenvolvimento sustentável, você buscar ser mais eficiente, você buscar como é que você faz mais com menos ou como é que você faz com menos mais, entendeu? Como é que você trabalha com isso. E a revolução que você causa na indústria e na economia, de você ter que mudar processos, educar pessoas para trabalhar com esse processo, você fazer comunicação para os consumidores, para eles entenderem como é que a coisa funciona, você montar uma rede
para como é que você faz a economia circular, como é que você tem desperdício zero, como é que você traz o material processado e utilizado, como é que ele volta à cadeia para ser reutilizado. Ou seja, você tem tanta movimentação na indústria que você acaba gerando a coisa. É aquela coisa, tem um gasto aparente no momento, mas esse gasto, muitas vezes, ele volta com investimento no futuro. Agora, a dificuldade é como é que você encara. É que normalmente a crise ela tem oportunidade, só que quando você está enfiado nela, é muito difícil enxergar quais são as luzes, né? Quais são os caminhos que podem ser tomados. E aí a gente está falando num contexto de busca de parcerias, de entender melhor para onde tudo isso está levando, como é que as pessoas vão o que elas estão exigindo também dos setores e da sociedade. Isso é um processo bem complexo, né? A gente está no meio... A gente está num momento de operar uma mudança paradigmática. Isso não é simples, né? Nunca é simples. Assim, é incrível como... Outro dia eu estava numa mesa com o Sérgio Bessemer, ele falando isso, que todas as grandes crises econômicas do mundo duraram 20 anos. Que ele não via nenhum motivo para de 2008 durar menos. Ser mais rápido. Então, que a gente se prepare para 20 anos da mesma crise. A gente está no meio dela. E aí a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.